Boa noite, deputado. Pronto, com emoção. Desculpe aí, não sei se é falha nossa aqui na conexão. Eu nunca tinha feito uma live pelo Facebook, mas eu acho que agora ficou bom. Eu ouvi a apresentação do currículo. Agradeço muito o convite, deputado. O senhor tem sido aí um grande apoiador do programa de parcerias de investimentos e trabalhado muito para trazer investimentos privados e parcerias para o seu estado. Então, de início, eu já o felicito pelo trabalho à frente da Câmara, um deputado muito atuante que eu tenho visto trabalhar incansavelmente aí por Santa Catarina. Obrigado. Bom, deputado, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal é o local que reúne as oportunidades da carteira de concessões, PPPs, privatizações. Foi pensado para facilitar a vida do investidor no Brasil. Tanto o investidor que já está aqui, o investidor brasileiro, mas também para agregar e trazer investidores de fora do país para conhecer essas oportunidades em infraestrutura. Nós temos, deputado, a maior carteira de projetos de concessões e parcerias do mundo. Eu falo isso com muito orgulho, porque o país é gigantesco, o senhor conhece bem, e a consistência das ofertas de projetos de a carteira tem diversos projetos em diferentes segmentos. Então, quando a gente fala em rodovias, a gente está estruturando 18 mil quilômetros de rodovias no Brasil para oportunidades em concessões nos diferentes estados. Quando a gente fala em ferrovias, a gente tem projetos tremendos, como a Ferrogrão, que é um projeto Greenfield aí de 1.000 quilômetros novos de ferrovia para escoar a produção do Mato Grosso para o Pará. Quando a gente fala em portos, a gente tem uma quantidade grande de terminais portuários que vão ser leiloados para o setor privado, dentro de portos públicos administrados, mas temos também as concessões completas de portos que estão sendo estudadas aqui, concessões de parques, concessões de florestas, um apoio gigantesco aos subnacionais. Agora, com a aprovação do novo marco do saneamento, a gente tem trabalhado muito de mãos dadas com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal. Nós estamos estruturando já alguns projetos importantes. Tivemos, em fevereiro, na B3, leiloando a BR-101, Santa Catarina. Foi um leilão super importante. Tivemos no passado o leilão do aeroporto de Florianópolis, e ele é muito emblemático porque fez uma diferença tremenda, né, para o usuário, essa concessão. O terminal novo ficou lindo, praticamente R$1 bilhão, deputado, só no aeroporto de Florianópolis. O investidor privado, ele traz capital privado para o projeto, isso faz muita diferença na qualidade do produto que é entregue. E olha a diferença que isso fez para o país, a quantidade de novos investimentos nesse setor. Nas rodovias, a gente tem visto concessões também há bastante tempo, no setor elétrico, mas em outros setores é novidade. E toda novidade demanda superar alguns desafios, alguns preconceitos. Então, o setor de saneamento básico, para mim, é emblemático. Nós abrimos agora, via projeto de lei aprovado, com o suporte do senhor, e agradecemos muito como brasileiros, né? Agradecemos o apoio do projeto, porque abre as portas de um setor que 94% dele é prestado com recursos públicos, com empresas públicas, e passará a contar cada vez mais com investimentos privados. E a lei mal foi promulgada, né, na semana passada, e a gente já tem visto anúncios importantíssimos de investidores brasileiros e estrangeiros interessados nesse mercado. Então, a abertura desse mercado e esse trabalho de vocês na Câmara, dos senhores, é fundamental nessa toada de novos investimentos para investidores privados. Respondendo um pouco o que o senhor me perguntou sobre os presídios, né? Eu estive pessoalmente em Santa Catarina, visitando algumas unidades prisionais, porque o Estado é modelo e é referência por ter conseguido acoplar oportunidades de emprego, trabalho, a vinda da indústria para dentro do empreendimento, ofertando vagas de trabalho para esses presos. Ele consegue, com o trabalho, reduzir a sua pena, ser capacitado e preparado, um modelo exitoso, que eu acho que é exemplo, e ainda traz oportunidades de estudos, né, para os presos no período da noite. E a gente está literalmente buscando repercutir esse modelo de Santa Catarina agora no formato de PPP. Então, a diferença é que a gestão será privada. Esse investidor, ele constrói um novo presídio, então ele vai estar contribuindo com o sistema prisional que tem hoje.
ele opera esse presídio e ele constrói de tal maneira que a gente consiga ter uma inteligência arquitetônica e de tecnologia. O preso tem os seus horários de deslocamento com celas automáticas, com vigilância automática. E quando eu estive em Curitibanos, deputado, eu perguntei sobre, principalmente para os agentes carcerários, se esse modelo causava alguma preocupação adicional pelos presos terem mais movimentação, por eles terem acesso a algumas ferramentas de trabalho que poderiam causar preocupação. E o diretor e as pessoas com as quais eu conversei falaram, Marta, quando você dá oportunidade de redução da pena mediante trabalho com remuneração, não é inteligente criar qualquer tipo de confusão, porque você retira a pena e você retirar a oportunidade do trabalho desse preso. E aí ele vai ter que passar muito mais tempo na prisão, não vai mandar dinheiro para a família, não vai ter oportunidade do ensino e da capacitação. E o que eles perceberam é que reduziu muito a quantidade de incidentes e problemas comparando com os presídios tradicionais em que praticamente não há oportunidade de trabalho e nem de estudos. Estamos com 2 projetos pilotos de PPPs de presídios, um em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul, então vocês estarão na vanguarda, né, conosco, e a gente espera poder repercutir isso para o país todo. Estamos com a 6ª rodada de concessões, né, deputada, aeroportuárias. A gente agora tem um bloco que chama Bloco Sul, e nesse bloco de Santa Catarina, que é Joinville e Navegantes. Navegantes, um aeroporto que eu tive a oportunidade de assinar ordem de serviço quando eu estava presidente da Infraero, para ampliação do terminal. Me chamou muita atenção quando eu cheguei na Infraero, porque o Brasil vem passando crise, né? De crescimento mesmo, de demanda, então os números nos aeroportos não estavam bons, e quando eu olhei os números de Navegantes, eu vi ali crescimento de 20% ao ano, no meio da crise. Eu falei, o que acontece nesse aeroporto? Acontece que tem um porto ali a 5 quilômetros, que é Itajaí, que é fantástico, temos praias maravilhosas, temos parque temático, né, Beto Carreiro, então um turismo intenso, produção, indústria, serviços. Então, um estado literalmente abençoado ali, que enfrenta taxas de crescimento mais do que chinesas em tempo de boom. E isso é excepcional. E o governo tem que conseguir acompanhar o crescimento dessas localidades. E cada vez menos o poder público vai conseguir acompanhar esse crescimento. Então, por isso é tão importante atrair esses investidores privados. Navegantes é um aeroporto que hoje processa um pouco menos de 2 milhões de passageiros ano, e a gente imagina que com a concessão ele vai bater quase 8 milhões de passageiros ano. A gente está estimando investimentos na casa de 700 milhões de reais nesse aeroporto. Joinville, que é um aeroporto menor, mas também muito importante, hoje opera algo na casa de 500 mil de passageiros ano, e a gente está estimando que ele vai praticamente triplicar até o final da concessão. Vai ganhar um novo terminal de passageiros, vai ganhar adequações na pista para ter mais segurança, para poder ampliar também as operações, a aeronave crítica, novas posições de pátio, enfim. Acho que são investimentos que, somados, Navegantes e Joinville, vão trazer praticamente mais 1 bilhão de reais de investimentos para o Estado, e isso repercute em novos empregos também, né, deputado? Um momento muito importante. A gente está estimando empregos diretos e indiretos só com os aeroportos, algo na casa de 19 mil novos empregos, só com esses investimentos nos aeroportos. Então, importantíssima a continuidade dessa agenda. A gente espera que esse leilão aconteça entre fevereiro e março do ano que vem. Foi um setor muito afetado, né, deputado, pelo coronavírus. Eu diria que de todos os nossos setores, o setor aeroportuário foi o mais afetado, mas os investidores não param de nos procurar. Veja que interessante. O apetite pela 6ª rodada de aeroportos e pelo Bloco Sul é muito grande. E a gente tem visto os investidores reconhecerem que, apesar dessa crise ser relevante, ela é uma crise de curto prazo, e os nossos contratos são contratos de longo prazo e de ativos com esse potencial de crescimento que eu mencionei aqui, que a gente tem visto em Santa Catarina. Na Casa da Moeda, os Correios, né, algumas precisam passar pelo Congresso, algumas dessas concessões, privatizações, outras não precisam. Né, a Eletrobras e as suas concessionárias, né, suas subsidiárias, também há essa previsão, né, mas a Casa da Moeda, talvez o Correio seja feito, né, o quanto antes. Mas em especial, comentasse um pouquinho sobre as concessões, a mineração, que é para nós um assunto, entre aspas, novo, né, que também vai entrar na carteira da PPI, bem como do 5G. Então, finalizar esses 2 assuntos, a mineração e o 5G. Vou começar com o 5G, então, que o senhor já tinha mencionado, e que é um leilão
emblemático para o Brasil. Eu li uma matéria semana passada que falava que fazer uma comparação interessante, porque muitas pessoas acham que o leilão do 5G é ganhar celeridade em relação ao processamento dos dados em relação à tecnologia do 4G, né? A gente passou do 3G para o 4G com mais celeridade no processamento dos dados e muita gente acha que o leilão do 5G é nesse sentido também de apenas ganhar velocidade, conseguir baixar vídeos mais rápido, acessar os dados com mais qualidade. É muito mais do que isso. E essa matéria que eu li falava que a tecnologia do 5G no Brasil é como a gente sair do ventilador a pá e entrar no ar-condicionado. É isso, assim, é uma revolução, literalmente. A internet com velocidade, mas também com muita precisão, permitindo fazer investimentos na medicina que são fundamentais e que podem transformar, por exemplo, esse setor. Investimentos no agronegócio, indústria 4.0, internet das coisas. É uma transformação de instrumentos de trabalho, potencializando muita geração de riqueza, muito emprego. Então, esse leilão é fundamental para o Brasil, tem que acontecer o quanto antes. A Anatel tem se dedicado muito a isso, é a agência responsável pela condução do leilão. Já submeteu os estudos, realizou os estudos de viabilidade, submeteu os estudos ao período de consulta pública. Em abril, foram finalizados o período para todos os interessados nesse processo, nessa etapa de consulta pública, e agora a agência está internalizando todas essas contribuições, finalizando ajustes nos estudos. Acabou tendo um atraso nessa entrega dos estudos, finalização para o Tribunal de Contas por conta da crise Covid. Alguns testes que estavam sendo feitos por conta de interferências em parabólicas tiveram que ser suspensos em função do distanciamento social, das recomendações de saúde, então atrasou um pouco o processo. Esse leilão passou, antes estava previsto para dezembro de 2020, agora passou para fevereiro, março do ano que vem, para o primeiro trimestre do ano que vem. A gente espera que esses testes possam ser retomados o quanto antes, justamente porque a gente está falando de investimentos enormes. Estima-se algo na casa de 20 bilhões de reais de investimentos para o Brasil, levando conectividade para várias cidades que hoje não estão conectadas, acessando ali regiões difíceis como a região amazônica, levando de fato internet para todos, mas mais do que isso, fazendo uma revolução no tipo da tecnologia que os brasileiros vão poder acessar. Então a gente tem que ter muita dedicação, envolvimento com esse projeto para que ele aconteça o quanto antes. Setor de mineração. O Brasil tem um potencial gigantesco, né? A gente está vendo aqui no meio da crise os números da exportação de minério de ferro. O país é riquíssimo em potencial de mineração e ainda tem um subsolo bastante desconhecido. A gente perde muito por não ter feito muitas pesquisas aprofundadas para conhecer melhor o nosso subsolo, mas pelas amostras que temos e pelo que já é explorado no Brasil, sabemos que é um subsolo muito rico e que poderia estar gerando muito mais investimento e riquezas. Então, o PPI se envolveu com essa agenda que estava há mais de 40 anos sem um leilão. Imagina o senhor, 40 anos sem realizar um leilão de direitos minerários. No ano passado foi realizado um leilão emblemático, porque foi o primeiro da nossa carteira, em Palmeirópolis, Tocantins. É uma oportunidade ali de polimetálicos em Tocantins, um leilão exitoso, com investidores australianos que participaram e venceram o leilão. E nós estamos já em etapa de Tribunal de Contas da União, com 2 projetos importantes que devem ser leiloados ainda esse ano, que é a oportunidade de cobre em Bom Jardim, Goiás, e oportunidade de fosfato em Miriri, que é ali Pernambuco e Paraíba conjuntamente, um projeto importante. O Brasil é muito dependente de fosfato, é muito dependente de potássio, de importações, e a gente sabe que esses 2 minerais são fundamentais para fertilizantes, para o agronegócio. Então a gente tem visto num momento como esse, em que o Brasil é uma potência na produção agrícola, que as exportações têm nos ajudado muito a enfrentar a crise, uma dependência gigantesca de fertilizantes por conta da nossa dependência de fosfato e de potássio e o nosso subsolo riquíssimo
Então, a gente precisa avançar com essa agenda de leilões, priorizar esses projetos, apoiar o licenciamento ambiental desses projetos. E o PPI tem se envolvido muito com isso. Pretendemos realizar esses 2 leilões esse ano, depois seguimos com outros projetos importantes na carteira. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, está no período fechou agora o período de consulta pública de 500 áreas também, que vão estar em disponibilidade, vão ser leiloadas também esse ano. Então, mais um setor para ajudar na retomada do crescimento dos investimentos privados na geração de emprego no país depois dessa crise. O senhor falou mais um setor e eu me esqueci. Não, foram o óleo e gás também. O setor de óleo e gás, ano passado foi emblemático, deputado. Tivemos a concessão de blocos de petróleo, tivemos os excedentes da cessão onerosa da Petrobras, transferência dos direitos da Petrobras. Somando esses projetos, foram fundamentais para conseguir até mesmo fechar as contas públicas do governo federal no ano passado. Os valores arrecadados ultrapassam 70 bilhões de reais, é muito dinheiro. Os investimentos são igualmente relevantíssimos. A gente sabe que o setor passa hoje por dificuldades em razão do preço do petróleo, caiu muito, agora se recupera. Então, realizamos os leilões no ano passado numa boa janela, vamos dizer assim, mas a gente sabe que é um setor que rapidamente se recuperará. Teremos outros leilões, colocaremos outros blocos da cessão onerosa que não foram arrematados em oferta, provavelmente no ano que vem. Teremos a 17ª rodada de concessões também no ano que vem. E uma discussão importantíssima que está acontecendo hoje no Congresso, que é a abertura do mercado de gás. Porque hoje, todo esse potencial de petróleo que o Brasil tem, que está sendo explorado, vem junto com um potencial enorme de gás. Né? A extração do óleo traz também gás e nós não temos para onde escoar esse gás, porque falta infraestrutura de transporte. Então, o setor hoje é ainda muito monopolizado, verticalizado, que nós estamos tentando abrir, e o Congresso será fundamental para isso, abrir as portas para os investimentos privados, facilitar os investimentos por meio, em vez do regime de concessão. E esse é um setor que a gente estima que tem potencial de trazer mais de 60 bilhões de reais de investimentos para o Brasil. E que as pessoas vão, né, você falou o exemplo aqui do nosso da BR-101 Sul, né, são mais de 7 bilhões de investimento que vão gerar aí quase que de imediato cerca de 4 mil empregos. Né? São pessoas muitas vezes que estavam desempregadas vão ter a chance de trabalhar, né, e levar sustento para as suas famílias. Então o potencial das PPPs, né, é enorme. A Câmara dos Deputados está sintonizada com isso, tem toda uma agenda legislativa prevista para os próximos meses, né, como a gente falou da cabotagem, do óleo e gás, do novo marco legal. Tem também a questão do licenciamento ambiental, que é um desafio que nós temos, né, de facilitar, né, o licenciamento, especialmente em áreas consolidadas, para que não haja toda uma burocracia que as pessoas às vezes enfrentam para ter, né, a licença ambiental. Então, com certeza a Câmara dos Deputados, né, a bancada catarinense está sintonizada com isso. A gente conta muito, né, com essa parceria. Parabéns pelo seu trabalho, Marta, por você, né, sem falta da competência, da seriedade, da sua pessoa, de toda a equipe, aí, em nome do Tiago, né, parabenizar toda a equipe sua aí da PPIs. Né, contem com a gente, né, obrigado pelo bate-papo. Então, e uma ótima noite e até a próxima. Muito obrigada, deputado. O time aqui está à disposição, a gente realmente tem um timão. Sou muito grata aqui, é um trabalho que a equipe faz com muita dedicação e as portas estão sempre abertas para o senhor e para todos os parlamentares que têm trabalhado tanto para trazer investimentos para o nosso país. E nós contamos com o senhor também nessa continuidade dessa votação de projetos tão importantes, continuidade das reformas, continuidade da abertura do mercado para investimentos privados, agenda de segurança jurídica, agenda de privatizações também, aí com a Eletrobras, enfim. Contamos com o senhor e vamos nos falando. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Então, boa noite e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.